A chuva caía sem cessar naquela manhã, batendo furiosamente contra as janelas do velho solar da família. Como se pressagia essa tragédia que estava prestes a acontecer. A casa estava cheia de flores brancas, arranjos suntuosos, mesas cobertas de rendas, e a sala principal transbordava música clássica e uma antecipação nervosa. Todos esperavam ver Lília Montesinos descer a majestosa escadaria de mármore com o seu vestido de noiva. Deslumbrante e radiante. Todos, menos eu. Eu era Graciela, a irmã mais nova, a sombra, a sóbria, aquela que sempre viveu à sombra do brilho permanente da estrela que era Lília. Sempre soube que ela tinha o dom de cativar todos os olhares, de hipnotizar com um sorriso e fazer o mundo girar à sua volta. E aquele dia, como todos os outros, também lhe pertencia, ou pelo menos, era o que pensávamos. Faltavam apenas 2 horas para a cerimónia quando a minha mãe irrompeu no meu quarto. O rosto desfeito, a maquilhagem escorrida, e o telemóvel a tremer nas suas mãos. Ela não está cá, gritou. Desesperada, a Lília desapareceu. Fiquei paralisada. O que queres dizer com desapareceu? Perguntei. Num fio de voz. Ela foi-se embora. Graciela deixou apenas uma carta. Uma maldita carta, soluçou, estendendo-me o papel amarrotado. Tremendo, peguei no bilhete. A caligrafia de Lília, impecável como sempre, desenhava-se cruelmente sobre o papel. Desculpem-me, mãe, pai, eu não consigo fazê-lo. Não posso casar-me com Esteban. Estou a fugir com alguém que me faz sentir verdadeiramente viva. Cuidem da Graciela. Ela saberá o que fazer. É logo abaixo. Um pós-escrito cruel. Digam a Esteban que sinto muito. Mas ele vai entender. Ele sempre me compreendeu. O sangue gelou-me nas veias. Era como se o mundo tivesse parado de repente. O vestido de noiva de Lília ainda estava pendurado no seu quarto. Intacto. Imponente. Como um espectro a observar-me do vão da porta. Não podemos cancelar o casamento, gritou o meu pai. Entrando atrás da minha mãe, temos ministros. Convidados. A imprensa. O Esteban é demasiado importante. A família dele vai investir milhões na nossa empresa. Não podemos perder isso. E o que queres que façamos? Roberto, que outra rapariga o case. Que improvisemos uma noiva como se isto fosse uma peça de teatro. Foi então que todos se voltaram para mim. Não, murmurei, recuando, não me podem pedir isso. Eu não posso. Mas podiam. E pediram. As horas seguintes foram um turbilhão. Maquilharam-me, vestiram-me, arranjaram-me o cabelo, colocaram-me o vestido como se fosse uma armadura. Mas nada daquilo me pertencia. Nem o buquê, nem o véu, nem sequer o nome do noivo no altar. Esteban, lá estava ele, impecável, altivo, atraente como sempre. Havia algo na sua postura que me assustava. Uma frieza nos olhos que eu não reconhecia. Quando me viu caminhar em sua direção, não deu um passo, não fez uma pergunta. O seu rosto não mostrou surpresa. Nem alívio, nem raiva, apenas vazio. Onde está a Lília? Murmurou. Sem sequer me olhar. Ela foi-se embora, respondi. Com a voz quebrada, deixou isto. Entreguei-lhe o bilhete. Ele leu-o sem pestanejar. Sem mover um músculo. Quando terminou, murmurou. De todas as pessoas, tinha que ser contigo. As suas palavras trespassaram-me como punhais. Mas já não havia tempo. O padre estava pronto. Os convidados olhavam. As câmaras filmavam. Eu era a nova noiva. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. A lua de mel foi, claro, cancelada. Esteban e eu ficámos na casa que tinham comprado juntos. Embora nunca tenha sido um lar. Dormíamos em quartos separados. Comíamos em silêncio. Mal me dirigia a palavra. Às vezes, encontrava-o a olhar para o telemóvel durante horas. Como se esperasse uma mensagem que nunca chegava. Mas algo em mim começou a mudar. Ao início, tentei desaparecer. Escondi-me na rotina, nos livros, nos jardins que ele tanto cuidava. Mas, sem querer, comecei a notar coisas. Pequenos detalhes de Esteban que nunca tinha visto antes. A forma como tocava piano quando achava que estava sozinho. A maneira educada como falava com os empregados. A dor profunda que escondia sob aquela armadura de gelo. É sem esperar, comecei a amá-lo. Era um amor silencioso, contido, trágico. Um amor que não pedia nada em troca. Sabia que o coração dele ainda pertencia a Lília. Que cada canto daquela casa carregava a marca dela. Mas, mesmo assim, cada gesto dele, cada olhar fugaz, era um presente para mim. Comecei a ajudar na empresa da família. A entender o mundo dos negócios. A provar que eu não era apenas a irmã substituta. A ganhar o seu respeito. E um dia, simplesmente, ele beijou-me. Foi numa noite de tempestade. Como aquela em que tudo começou. Estávamos a discutir um contrato. Ele aproximou-se, olhou-me longamente e, sem dizer uma palavra, os seus lábios tocaram os meus. Não foi um beijo apaixonado. Foi um pedido de socorro silencioso. Uma confissão muda. Nessa noite, pela primeira vez, partilhámos a mesma cama. Já se passaram 3 anos desde então.
3 anos de casamento frio no início, morno depois, e, finalmente, aquecido com o tempo. Houve momentos em que jurei que ele me amava. Que, de alguma forma, me tinha escolhido. Que o destino, por capricho ou justiça, nos tinha unido para algo maior do que a traição de Lilia. Mas tudo isso desabou na manhã em que Lilia voltou. Ela chegou num carro de luxo, com óculos de sol, um perfume caro e um sorriso que gelava a alma. Ela entrou na nossa casa como se nunca tivesse saído. Cumprimentou os empregados, beijou a mãe, ignorou o meu olhar e, com uma ousadia desmedida, perguntou: onde está o meu noivo? Esteban demorou 3 segundos a descer as escadas. E nesses 3 segundos, o meu mundo desmoronou. Porque o seu rosto iluminou-se. Porque os seus olhos brilharam. Porque ele voltou a ser o homem que eu nunca consegui alcançar por completo. O resto foi um pesadelo em câmara lenta. Lilia teceu a sua teia de mentiras com maestria. Disse a todos que tinha partido porque queria dar-me uma oportunidade com Esteban. Que me amava como uma irmã e não suportava ver os meus sentimentos reprimidos. Que tudo aquilo tinha sido, por amor. E Esteban acreditou nela. Manipulaste-a, disse-me ele. Com os olhos cheios de fúria, fizeste-a sentir-se culpada. Obrigaste-a a fugir. E agora roubaste-me 3 anos da minha vida. Tentei defender-me. Jurei-lhe que não era verdade. Que me tinha casado porque não havia outra opção. Que nunca lhe menti. Mas os seus ouvidos só escutavam Lilia. E o seu coração, sempre lhe pertenceu. Até que um dia, ele colocou os papéis do divórcio sobre a mesa. E foi aí que o verdadeiro inferno começou. Os papéis estavam ali, impecáveis, frios, legais. E como se a sua simples presença não fosse suficiente. Esteban empurrou-os na minha direção com uma força que gelou o ar entre nós. Assina, Graciela, disse, com uma voz grave, vamos acabar com isto de uma vez por todas. As minhas mãos tremiam ao pegar na caneta. Sentia o chão a desaparecer sob os meus pés. Tudo o que tinha construído durante 3 anos, desmoronava-se em segundos. 3 anos de renúncia, de paciência, de amor silencioso. 3 anos em que, ingenuamente, acreditei que ele me via. Que me amava. E a Lilia? Perguntei. Com a garganta apertada, vais casar-te com ela? Esteban não respondeu. Limitou-se a baixar os olhos. Esse silêncio foi a confissão mais brutal que poderia ter-me feito. E o filho que poderíamos ter, murmurei. Desesperada, também não importa. Ele franziu o sobrolho, e os seus olhos verdes brilharam de fúria. Esse filho seria dela, não teu. Se estivesses grávida, cuspiu com desprezo. Nós o criaríamos juntos, a Lilia e eu. Não sei se foi a raiva, a traição ou o medo que me empurrou a falar. Mas falei. Estou grávida. Esteban. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que ouvi o bater do meu próprio coração. Ele recuou um passo, como se as minhas palavras fossem um golpe físico. O quê? O que disseste? Disse que estou grávida de ti, repeti. Desta vez de cabeça erguida, e não deixarei que nem tu, nem a minha irmã, me arranquem o meu filho. Esteban fitou-me intensamente, como se procurasse um indício de mentira no meu rosto. Mas eu não mentia. Nunca lhe menti. Não importa, disse ele finalmente. Com uma dureza que me quebrou a alma, esse filho será também da Lilia. Ela saberá educá-lo como merece. Tu não passas de uma impostora. Uma sombra. As suas palavras dilaceraram-me como facas invisíveis. Quis gritar, quis chorar, quis arrancar-lhe a verdade dos lábios. Mas não tinha forças. Limitei-me a dizer, então prepara-te para a guerra. Esteban, porque não me renderei sem lutar. Essa noite, enquanto ele dormia tranquilamente no quarto de hóspedes, chorei em silêncio, abraçada ao meu ventre. O meu bebê, o meu milagre, a minha única verdade em meio ao caos. Ao amanhecer, preparei uma mala e parti. Não podia permanecer naquela casa onde cada parede falava de Lilia. Onde Esteban me olhava como se eu fosse a ladra do seu destino. Refugiei-me no pequeno apartamento que fora meu antes do casamento. Ninguém sabia da sua existência. Era o meu santuário esquecido. Foi lá que procurei a única pessoa em quem ainda confiava, Madame Serena. A antiga governanta da família. Uma mulher sábia, leal, que via mais do que dizia. Senhora Graciela, eu sabia que isto ia acontecer, murmurou ela ao ver-me. Disse feita, mas não imaginava que fosse de forma tão cruel. Preciso da tua ajuda, disse-lhe diretamente, tenho de proteger o meu filho. E para isso, preciso de destruir a imagem da Lilia. Preciso da verdade. Serena assentiu. E o que ela me revelou naquela tarde ultrapassou tudo o que eu poderia imaginar. Durante os anos em que esteve desaparecida, Lilia manteve correspondência secreta com a mãe. Cartas que falavam de viagens, de luxo, de abortos, de amantes, e sobretudo de ambição. Lilia não partira por amor. Partira porque conhecera um bilionário casado que lhe prometera o mundo. Partira porque não queria partilhar nada. Nem com Esteban, nem comigo. E agora, não regressava por amor, mas por ganância.
Por vingança. Porque aquele homem a abandonara. E ela precisava de recuperar o que acreditava ser seu, a sua posição. A sua reputação. O seu poder. Com as cartas em mãos. Comecei a construir a minha defesa. Um dossiê espesso, meticulosamente organizado, com provas da sua vida dupla. Fotografias. Recibos. Transferências bancárias. Esteban tinha de saber a verdade. Mas antes, eu precisava enfrentar Lilia. Encontrei-a num café elegante. Vestida de branco como uma falsa virgem. Com óculos de sol e lábios pintados de vermelho. Ela sorriu ao ver-me. Graciela, minha irmã, não me chames assim. Oh, não te exaltes. Não vim para lutar. Então, para que vieste? Para ver como destróis a minha vida. Para recuperar o homem que abandonaste no altar. E então, pensaste que podias ficar com ele para sempre, respondeu ela com um sorriso venenoso. O Esteban sempre foi meu. Perdeste-o no dia em que fugiste. No dia em que o traíste. Recuperei-o no dia em que voltei. Porque, apesar dos teus esforços, Graciela, nunca foste suficiente. És cinzenta, invisível, triste. Inclinei-me para ela, sustentando-lhe o olhar com uma calma que eu nem sabia possuir. Talvez, mas eu não sou uma mentirosa. Nem uma traidora, nem uma criminosa. E tenho provas de tudo o que fizeste. Achas que o Esteban ainda te desejaria se soubesse o que eu sei? O sorriso dela desvaneceu-se. Não te atreverias. Oh, atrever-me-ia, murmurei, e vou fazê-lo. Nessa noite, deixei uma cópia das provas no escritório do Esteban. Escrevi-lhe também uma carta. Não para suplicar, nem para me justificar, mas para lhe contar a verdade. Toda a verdade. No dia seguinte, ele ligou-me. Preciso de te ver, disse ele. Com a voz tensa. Encontramo-nos num parque. Estava a chover, como sempre acontecia quando algo importante estava para mudar a minha vida. Esteban estava encharcado, com o envelope na mão. Os seus olhos eram 2 turbilhões de culpa e fúria. Isto é tudo verdade? Perguntou. À beira do colapso. Sim. E por que não me disseste antes? Porque não me ouvias. Porque só tinhas ouvidos para ela. Porque me amavas menos. Ele ficou muito tempo em silêncio. E o bebê? Está bem, mas não estará perto de vocês se não mudares. Esteban, não permitirei que ele cresça no meio de ódio, mentiras e violência emocional. Ele aproximou-se lentamente. E pela primeira vez em meses. Não vi desprezo nos seus olhos. Apenas dor, dúvida, humildade. Fui injusto contigo, Graciela, eu sei, mas se houver algo que possa fazer para reparar. Começa por me deixar livre, interrompi, não quero mais correntes. Não quero mais um casamento por obrigação. Quero escolher, é pela primeira vez. Escolho-me a mim mesma. Semanas depois, assinamos o divórcio, desta vez, de comum acordo. Esteban não voltou para a Lilia. Nunca mais conseguiu olhá-la da mesma forma depois de conhecer a verdade. A relação deles evaporou-se como nevoeiro ao sol. Ele deixou o país, em busca de redenção. E Lilia, bem, Lilia teve os seus próprios demónios para enfrentar. Eu, por minha vez, abracei a minha solidão com força. Mas também com paz. Mudei-me para longe. Abri a minha própria clínica e recomecei do zero. O meu filho nasceu forte. Bonito. Com os olhos do pai e a coragem da mãe. E embora o passado me seguisse como uma sombra distante, já não me assustava. Porque percebi que não há maior vitória do que reconstruirmos-nos quando todos esperavam ver-nos cair. O céu estava cinzento naquele dia. Como se toda a cidade soubesse o que estava para acontecer. Tinham-se passado apenas algumas semanas desde o meu divórcio com Esteban. Semanas de silêncio, de reconstrução, de tentar encontrar paz no meio do caos. E então chegou o convite. Um cartão fino, elegante, com letras douradas. Festa de boas-vindas para Lilia Montesinos. Comemoração do seu regresso à família. Assinado pelos meus pais. A arrogância deste gesto tirou-me o fôlego. Não era apenas uma festa. Era uma declaração de guerra. Tinham decidido perdoá-la. Esquecer tudo o que ela tinha feito. Celebrar o seu regresso como se fosse uma heroína. E eu era o obstáculo. A mancha. O incômodo. Não importava que eu tivesse salvo a reputação da família. Que tivesse casado com Esteban para evitar um escândalo. Nada disso importava. A ordem era clara. Tens de comparecer, ou serás oficialmente deserdada. Madame Serena ajudou-me a preparar. Penteou-me com cuidado. Escolheu um vestido sóbrio mas elegante. E colocou nas minhas mãos um pequeno broche de prata que tinha pertencido à minha avó. A senhora não está sozinha. Senhora Graciela, disse-me com ternura, eles podem fingir. Mas você tem a verdade. E com isso, parti para o inferno disfarçado de festa. O solar estava apinhado. Músicos, políticos, empresários, familiares que eu não via há anos. E todos celebravam Lilia. Ela movia-se entre eles como uma estrela de cinema. Sorrindo, abraçando, beijando faces. Tinha pintado o cabelo de loiro acinzentado.
Usava um vestido branco justo que realçava a sua silhueta e o seu olhar brilhava com uma mistura de satisfação e veneno. Quando me viu entrar, o sorriso dela alargou-se como o de uma víbora. Graciela, exclamou ela, fingindo emoção, que alegria ver-te aqui. Avançou para mim de braços abertos e, antes que eu pudesse evitá-la, abraçou-me com força. E então, sussurrou-me ao ouvido: como está o teu filho bastardo? O meu coração deu um salto. Mas não deixei que o meu rosto revelasse nada. Mais forte do que nunca. Como a mãe dele. Separámo-nos mesmo no momento em que os fotógrafos capturavam a cena. A cena perfeita, duas irmãs. Reconciliadas. Uma farsa monumental. A minha filha voltou por amor, disse a minha mãe. Erguendo o copo, porque é nobre. Porque sempre pensou na família. Um brinde à Lília. Todos aplaudiram. Até o meu pai, que não conseguia sequer olhar-me nos olhos. E então veio o golpe final. Graciela, disse o meu pai. Chamando a atenção de todos, não tens nada a dizer? Dizer, perguntei, sem compreender. Um pedido de desculpas. Por tudo o que fizeste à tua irmã. Por a teres forçado a partir. Por teres ocupado o lugar que era dela. A sala caiu num silêncio sepulcral. Sentia os olhares cravarem-se em mim como punhais. A vergonha ardia lentamente, queimando-me por dentro. Não vou pedir desculpa, disse finalmente. A voz trêmula mas firme, não tenho nada de que me arrepender. Casei-me com Esteban para proteger esta família. Fui a única que ficou quando todos fugiram. A minha mãe franziu a testa. E o que ganhaste com isso? Um divórcio, um filho ilegítimo. Basta, exclamou Lília. Teatralmente, não a humilhem mais. Já sofreu o suficiente. Virou-se para mim com uma expressão falsamente compassiva. Eu perdoo-te, Graciela. Não guardo rancor. Só quero que voltemos a ser irmãs. E então, sem aviso, beijou-me. Todos aplaudiram. E naquele instante, percebi que tinham acabado de selar a minha condenação. Nessa noite, ao regressar a casa, tranquei-me no meu quarto e chorei como não chorava desde que soubera da minha gravidez. A dor não vinha apenas do que me tinham feito. Vinha do que ainda estavam dispostos a fazer para proteger a mentira. Mas eu não estava sozinha. Madame Serena sentou-se ao meu lado. Ofereceu-me uma chávena de chá e colocou um dossiê nos meus joelhos. Isto vai interessar-lhe, murmurou. Eram provas, documentos, fotografias, extratos bancários, correspondência. Tudo o que Lília tinha feito durante o seu exílio. Os seus amantes, os abortos, o dinheiro roubado das empresas da família, as ameaças a sócios, as transferências que ordenou usando identidades falsas. Onde arranjaste tudo isto? Colecionei-o desde que ela partiu. A mãe dela pediu-me para destruir algumas coisas. Não o fiz. Tive a sensação de que um dia irias precisar. A esperança acendeu-se em mim como uma centelha. E o meu pai sabe disto. Suspeita, mas não tem provas. Até agora. Respirei fundo, longamente. Então está na hora de ele saber. E que o mundo saiba também. Os dias seguintes foram uma dança estratégica. Contratei um advogado, um excelente. Preparei um pacote com todas as provas e enviei-o anonimamente ao Conselho de Administração das empresas do meu pai. Outro foi enviado à esposa do antigo amante da Lília. E mais um, para o próprio Esteban. A resposta não tardou. O telefone da casa começou a tocar incessantemente. A minha mãe chorava. O meu pai gritava. Lília acusava-me de traição. Mas desta vez, eu não cedi. Tinham-me humilhado em público. Agora, era a minha vez de os desmascarar em público também. E isso, era apenas o começo. As semanas seguintes foram um misto de caos e alívio. Como se, de alguma forma, o peso que carregava há tantos anos começasse finalmente a desmoronar-se. Peça por peça. Mas isso não significava que o caminho para a justiça fosse fácil. Na verdade, estava prestes a descobrir que o pior ainda estava por vir. Após a divulgação das provas da corrupção de Lília e Esteban, nada mais foi o mesmo. A família Montesinos, habituada à impunidade e ao brilho superficial, foi lançada no abismo da vergonha pública. Os meios de comunicação rapidamente se apoderaram da história, com títulos cada vez mais explosivos. A traição da filha perfeita. A fraude milionária da família Montesinos. A amante secreta de Esteban Monteiro desmascarada, um escândalo familiar sem precedentes. As consequências foram devastadoras. As empresas do meu pai começaram a desmoronar-se. Uma ação de cada vez. Devido às investigações sobre as transações fraudulentas da Lília. O dinheiro desaparecido ao longo dos anos. Roubado dos próprios sócios e empregados. Agora era o centro de um processo público que apenas humilhava ainda mais a família. Tudo o que a minha mãe tentara proteger desintegrou-se como pó entre os seus dedos. E o meu pai, incapaz de suportar o peso da culpa. Passava noites em claro, tomava ansiolíticos e procurava consolo no álcool. Mas o mais cruel de tudo foi a reação de Esteban. Ele tinha sido um homem de negócios bem-sucedido. Mas, como a minha mãe,
Encontrou-se preso na teia de mentiras que ele próprio ajudara a construir. Achava-se o herói da história. O salvador. Mas no fim, não passava de um peão no jogo de Lilia. Esteban começou a perder o controlo. As ações da empresa caíram a pique. Os investidores retiraram os fundos. Os contratos com grandes parceiros foram cancelados. A imprensa perseguia-o a cada passo, exigindo respostas que ele já não podia dar. A humilhação pública foi tal que o seu rosto, outrora símbolo de arrogância, agora reflete apenas desespero. Recebi uma chamada naquela manhã. Era Esteban. Graciela, preciso de falar contigo, disse ele. Com a voz quebrada, como se ainda pudesse encontrar-me entre as ruínas do que um dia fomos. Podemos encontrar-nos. Eu não sabia o que esperar. Mas sabia uma coisa, não havia mais espaço para perdão entre nós. O que ele fez, o que ele e Lilia fizeram, era imperdoável. Apesar de tudo, aceitei. Encontrámo-nos num parque perto do meu apartamento. Esteban aproximou-se, o rosto desfeito, o cabelo em desalinho. Já não usava o fato elegante que costumava vestir. Nem o sorriso confiante. Apenas um homem quebrado pelas próprias decisões. Estou a perder tudo, Graciela. Não apenas as empresas, mas também a Lilia. Ela deixou-me. Foi-se embora com outro. Olhei para ele, com um olhar frio como gelo. Não sentia piedade, nem compaixão. Apenas uma amarga satisfação. Eu disse-te desde o início. Não a conhecias. E agora ela deixou-te. Como sempre fazia. Ela usou-te. Esteban. Ele não disse nada. Apenas deixou que o silêncio preenchesse o espaço entre nós. E tu? Como te sentes agora? Sabendo que tudo o que tu e a Lilia construíram está a desmoronar, perguntei. Com o veneno da verdade a escorrer nas minhas palavras. Tudo o que fizeste para me humilhar, para me destruir, valeu a pena. Esteban, ele parecia exausto, vencido, mas, ainda assim, o seu ego era maior do que a sua vergonha. Eu só queria que tudo fosse perfeito. Que ela, começou ele. Mas calou-se, como se, finalmente, tivesse percebido o absurdo do que dizia. Não, o que fiz foi horrível. Faltei-te ao respeito. Eu sei, lamento. Lamentas, repeti, com um riso amargo, lamentas agora. Depois de destruires a minha vida. Depois de me lançares no teu mundo de mentiras e traições. Agora é que lamentas. Deixei de olhar para ele. Virei-me e comecei a caminhar. Não há volta atrás. Esteban, e não haverá perdão para ti nem para a Lilia. A justiça não é uma dádiva. Não podes manipulá-la. Naquela mesma tarde, recebi uma notícia que mudou tudo. O processo contra Lilia tinha começado. As provas contra ela eram irrefutáveis. As cartas que escreveu, as transações bancárias fraudulentas, os pagamentos aos amantes, as ameaças a Esteban e a outros empresários, tudo estava lá. No tribunal, à frente dos juízes, à frente de todos. O pior veio quando se descobriu a relação da Lilia com Ricardo Monteiro, o sócio do meu pai, e como ambos tinham manipulado as finanças da empresa. O escândalo foi tão grande que até a imprensa começou a atacá-la com uma fúria que nunca tinha visto antes. O amor que ela tentou esconder, o poder que desejou com tanta avidez, transformaram-se agora na sua própria sepultura. Lilia foi presa, e apesar de tentar safar-se com o seu sorriso arrogante, algo tinha mudado nela. O mundo inteiro virou-lhe as costas. A minha família, que tantas vezes me apontou o dedo, viu agora o karma a desabar sobre eles. A minha mãe estava devastada. O meu pai, completamente arruinado, perdeu a batalha contra os seus próprios demónios. O nome Montezino já não significava nada. Deixou de ser o emblema de poder e riqueza que tinha sido. Restava apenas o vazio do que foi destruído. Quanto a Esteban, perdeu mais do que as empresas. Perdeu a identidade. Agora, era um homem sem legado. Sem futuro. Sem o amor que sempre acreditou possuir. Da minha parte, não senti satisfação ao vê-lo cair. Porque a verdadeira vingança não está em ver os outros sofrerem. A verdadeira vitória foi ter-me reconstruído. Ter retomado o controlo da minha vida. Ter aprendido que o amor próprio é a única coisa que ninguém pode tirar. Alguns meses depois, tomei a decisão mais importante de todas. Usei o que restava da fortuna da venda das propriedades da família para criar a Fundação Isabela Montezinos. Dedicada a ajudar mulheres que, como eu, tinham sofrido traições e abusos. Nesse dia, quando cortei a fita inaugural da Fundação, soube que tudo o que tinha vivido tinha valido a pena. Não pela dor, mas pela oportunidade de fazer o bem. É enquanto via as mulheres entrarem na Fundação com esperança nos olhos. Compreendi que o verdadeiro poder não está em destruir os outros, mas em levantar quem caiu. Em transformar a dor em força. Essa era a verdadeira vingança. E eu tinha conseguido. O tempo passou a uma velocidade assustadora. Como se o mundo continuasse a girar. Indiferente a tudo o que eu tinha atravessado. A Fundação Isabela Montezinos consolidou-se. Tornando-se um farol de esperança para muitas mulheres que, como eu,
Tinham sido arrastadas para a sombra dos abusos e da traição. No entanto, mesmo enquanto a minha vida encontrava um novo rumo, o passado continuava a assombrar-me. Um dia, inesperadamente, alguém do passado decidiu sair das sombras. Numa manhã, recebi uma carta com uma caligrafia elegante. Ao abri-la, reconheci imediatamente o nome que nunca pensei voltar a ver.